Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está estreando um novo projeto, a Resenha Fest. A ideia é a gente fazer várias discussões sobre temas polêmicos, questões sobre pesquisa na área da fisioterapia e os principais questionamentos em relação à própria prática clínica para ajudar a gente a evoluir a profissão e principalmente gerar discussões, porque é assim que a profissão evolui. A ideia é a gente conseguir trazer convidados em cada mês, tem meses que a gente vai conseguir, outros não, mas eu e o Luciano a gente vai estar sempre discutindo com vocês algum tema que a gente julgue relevante aqui para a nossa prática. Então aceitamos sugestões, né? Então a ideia é uma vez por mês a gente ter esse bate-papo aqui. A ideia é a gente sempre, após a discussão de um tema, receber perguntas de vocês, porque a gente vai ter um tempinho, por volta de uns 5 minutos, antes do início do próximo mês, para poder responder as perguntas de vocês. Obviamente vamos fazer o possível, né, para deixar tudo mais claro, para todo mundo conseguir evoluir aí o processo, não só de avaliação de fisioterapia, mas também de implementação de intervenção. Então participem, aproveitem esse momento de interação que vai ser muito legal para a gente conversar e fazer um bate-papo informal. Um abraço para vocês. Fala galera, a gente está aqui hoje para discutir na Resenha Fest sobre tendinopatia patelar. Um tema super importante, é um caso difícil que a gente tem normalmente na nossa prática clínica e gera muita dúvida. E hoje a Luciana vai falar um pouquinho sobre o tema e a pesquisa que ela fez no pós-doutorado dela. Então ela vai falar um pouquinho dos resultados e nós vamos discutir em cima do que foi colocado aí na pesquisa. Então, na verdade, quando essa pesquisa foi publicada na Revista Brasileira de Fisioterapia, surgiu uma polêmica, né, com colegas próximos aí da gente, e aí nos deu essa vontade, né, de ter esse momento aqui descontraído, né, de bate-papo, para inclusive a gente esclarecer alguns pontos do estudo, né, a Natália também participou do estudo, e a gente continuar, né, essa discussão em cima de uma lesão que é super desafiadora, né, para qualquer fisioterapeuta lidar. Então, falando especificamente desse artigo, nós entrevistamos, né, por meio de questionário online, 121 fisioterapeutas. Então, só para ter uma ideia da amostra, foram 95 homens, 26 mulheres, e cerca de 80% dessa amostra tinha especialização na área, obviamente, de fisioterapia. Eu não estou querendo dizer com isso que 80% era só o SUSONAF, por exemplo, né, da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E aí, os resultados mostraram alguns pontos interessantes para os dois lados, tanto do lado positivo quanto negativo, né, em relação à nossa prática profissional. Então, eu separei aqui, fiz uma colinha, separando alguns desses pontos para a gente conversar aqui, né, e eu e a Natália, a gente desenvolver isso um pouquinho melhor. Então, por exemplo, a gente perguntou quantas sessões por semana o fisioterapeuta costumava direcionar quando tratava atletas, profissionais ou amadores, né, em relação à tendinopatia patelar. 48,8% indicou que realiza de 1 a 3 sessões por semana. Eu coloquei aqui como ponto positivo se a gente for jogar esse número de sessões mais para 1, 2 vezes por semana. Talvez, dependendo do caso, 3 vezes por semana pode até ser considerado muito, entendendo aquela necessidade que o tendão tem de ter o seu descanso, né, de respeitar um pouquinho da fisiologia desse tendão. Não sei se a Nath quer comentar alguma coisa, você fica... Posso comentar à vontade? Pode comentar, claro. Então, eu acho legal essa parte quando você coloca da frequência, porque depende, obviamente, do contexto do fisioterapeuta. Então, se o fisioterapeuta está atendendo um atleta de alto rendimento, em muitas situações a gente faz atendimento todos os dias, mas não é a mesma sessão todos os dias, não são as mesmas intervenções. Então, por exemplo, ele tem a intervenção da segunda, quarta e sexta, seria a ficha A, e a ficha B para intervenções terça e quinta. Pode ser, por exemplo, a tomada de decisão e intervenções em relação à cadeia cinética, alguma coisa que ele tem que ganhar, dentro de dose, força, e na parte de segunda, quarta e sexta ele vai fazer o heavy slow, por exemplo. Então, depende muito do contexto e eu acho que em várias situações, por exemplo, se eu tenho uma clínica, o paciente não vai todos os dias. Então, em muitas situações a gente orienta mesmo o paciente a vir 2 ou 3 vezes, porque não tem necessidade dele vir todos os dias. Então, a maioria da amostra era de contexto clínico. Não era contexto de clube, né? Uma outra coisa interessante, que aí chamou atenção agora
um lado talvez mais negativo, é que 43,8% dos fisioterapeutas responderam que todo o tratamento, né, relacionado à tendinopatia patelar, esqueci a palavra, gente, durava de 5 a 8 semanas. Por que que isso chama atenção de uma forma talvez negativa? Porque, a partir do nosso entendimento, né, acho que a Natália vai concordar, a gente precisa de ter um acompanhamento maior, né, um tempo maior aí de acompanhamento das tendinopatia patelar, porque, de novo, tendão é um tecido com metabolismo mais lento. Ele precisa, por exemplo, de 3 meses para fazer todo o processo de remodelação. Então, como que eu vou ter certeza, com 5 ou 8 semanas, que realmente não só aquele tendão já está com uma estrutura com mais capacidade de lidar com a carga, mas também aquele lado da cadeia cinética que a Natália falou, né? Se eu estou aumentando a capacidade do sistema músculo-esquelético do cliente, né, do atleta aqui no caso, enfim, então chama atenção porque pelo menos assim a minha expectativa seria de um tempo de duração do tratamento um pouquinho maior. Só fazer uma consideração nesse aspecto, porque muitas vezes a gente sabe que o paciente às vezes ele para de fazer a fisioterapia quando ele melhora a dor. Né? Então, em algumas situações pode ser que os fisios tenham respondido nisso, né, essa quantidade de semanas, porque muitas vezes o próprio atleta, amador ou profissional, parou a dor e ele vai embora. Né? E aí, na verdade, tem todo um processo de educação do próprio atleta, independente do nível, para ele entender que muitas vezes 8 semanas ele diminuiu a dor, mas ele vai precisar de mais tempo para recuperar a força tensa daquele tendão. Então, mesmo que ele não vá na fisioterapia, o fisioterapeuta tem que orientá-lo a ir para uma academia, a fazer um trabalho de administração do processo e até mesmo ele pode voltar à fisioterapia de 15 em 15 dias ou uma vez no mês para fazer um controle se ele está melhorando ou não. Então, assim, o ponto importante desse processo do tempo é que muitas vezes a gente não faz o tempo de tratamento que a gente deseja, por limitações ou financeiras do paciente, ou porque ele já está saco cheio, por exemplo. Então, a gente tem que entender, mas não podemos deixar e negligenciar essa parte da educação do processo. O paciente tem que entender que o tendão demora 12 semanas para ele aumentar essa força. Então, né, só fazendo uma consideração nessa questão temporal aí. Um outro dado que também chama atenção, que tem a ver com o que a gente está conversando, é que somente 6,6% dos fisioterapeutas permitiam que esse atleta treinasse durante o processo de reabilitação. Então isso pode, né, puxar, por exemplo, para uma característica de que talvez o atleta que está chegando para as clínicas, né, que esses fisioterapeutas aqui trabalhavam, esteja numa condição um pouco mais sintomática, né, e tudo bem, faz sentido reduzir a demanda, né, fazer esse controle de carga num primeiro momento. Mas é essencial que no segundo, terceiro, quarto momento, enfim, esse treino seja permitido, faça parte da rotina do atleta, porque senão eu não vou conseguir aumentar a força tensa do tendão a ponto dele retomar o esporte com qualidade. Né? Dados que chamaram atenção com relação a intervenções que são já colocadas na literatura há 10 anos, vamos colocar assim, né? Então, por exemplo, estou falando de formas específicas de fazer fortalecimento excêntrico, né, de quadríceps. Então, o single leg decline squat, que seria o agachamento no pull-down no plano inclinado, né? Somente 16,5% dos fisioterapeutas utilizam esse exercício como forma específica de fazer fortalecimento excêntrico do quadríceps. E com relação ao Heavy Slow Resistance Training, né, que é o treino com baixa velocidade e alta carga, que foi publicado a primeira vez em 2009, né, com um estudo super bem conduzido, somente 12,4% dos fisios indicaram essa forma, né, de fazer a estimulação mesmo, né, obviamente dos extensores do joelho, mas focando no aumento da força tensa do tendão. Então, quando eu olhei esses dados, me chamou a atenção, porque eu esperava que esse percentual, em ambos os casos, fosse maior. Porque, pelo menos eu acreditava que são formas, né, exercícios, enfim, que dentro, pelo menos assim, do contexto de conversa dos meus colegas, né, que lidam com tendinopatia, a gente sempre conversou sobre esse tipo de exercício. Na verdade, assim, esse dado é um dado totalmente alarmante, na minha percepção, né? Então, é lógico que a gente tem um entendimento, né, atualizado, a gente, né, assim,
Dentro da minha prática, a gente atende muito atleta com tendinopatia. Sempre foi uma lesão que nós duas gostamos muito, né? Então, desde o estudo do mestrado, doutorado, a gente estuda muito tendinopatia. E a gente sabe que o buraco é mais embaixo do entendimento da histologia do processo patológico do tendão. Né? Então, quando a gente está lá na graduação, muitas vezes a gente não tem um aprofundamento do que acontece no processo patológico da tendinopatia. Então, na verdade, eu acho que às vezes pode estar aí uma questão de base do entendimento, o que é a tendinopatia patelar. Né, que era antigamente chamada tendinite crônica. A gente sabe que o termo tendinite crônica ele não existe, né, é errado a gente falar isso. Então tem a ver com o entendimento da degeneração do tendão, com a fraqueza da força, né, a perda da força tenso desse tendão. Então, na verdade, é importante saber que o próprio exercício ele tem um aspecto importante para aumentar a força tensa do tendão. Então, através da mecanotransdução, né, que é um termo importante para mostrar que a célula, né, o tenócito, ele entende aquele estímulo mecânico, transforma isso num estímulo químico para produzir o tenócito e produzir colágeno novo. Isso demora, por isso que são 12 semanas, porque nos estudos mostram que a partir de 12 semanas é que você tem um aumento da tensão, da força tensa desse tendão. Então, seria o tratamento base de raciocínio clínico, né? E obviamente a gente tem que fazer uma avaliação para entender quais são os componentes que estão aumentando a demanda no tendão, tendo em vista a cadeia cinética, isso nós vamos falar depois. Mas assim, como base de aumentar a força do tendão, seriam basicamente esses protocolos que já foram publicados há mais de 10 anos. Né? Então, eu também fiquei assustada com esse resultado e eu acho que é um ponto importante do estudo da Luciana para mostrar o que a gente pode melhorar na nossa prática em relação ao tratamento. E aí, entrando um pouquinho nessa questão, né, de outras intervenções, né, que os fisioterapeutas indicaram no processo de reabilitação, o mais citado, o tipo de fortalecimento, né, muscular mais citado, obviamente, foi o excêntrico, né, de quadríceps, com 72%, né, dos físios implementando isso no processo de reabilitação. Quando a gente olha a questão voltada para a prevenção, o resultado foi similar. Né? Então, o tipo de fortalecimento mais citado foi o excêntrico. Não que isso me chame muita atenção, né? Mas vamos lá, a prevenção foi 75%, então um pouquinho acima em relação à reabilitação, mas talvez o que eu tenha me incomodado um pouco na hora que eu olhei as outras intervenções, então em segundo lugar, terceiro lugar, ficou o fortalecimento do quadril, né? Então rotadores laterais, abdutores de quadril. Tudo bem, não estou falando que está errado, mas senti falta às vezes de ter intervenções que direcionassem mais para esse olhar da cadeia cinética, né? Então, porque a gente percebe que às vezes o pessoal foca muito no quadril, né? Como se o quadril fosse tudo, o glúteo resolvesse todos os problemas da humanidade. E ele, obviamente, pode participar, mas não resolve tudo, né? Então, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha. Mas não consegui explorar mais pela forma como que o questionário foi estruturado, né? Enfim. Mas assim, de certa forma, foi um resultado legal, né? Assim, eu acho que só de pensar, né, o tendão patelar tá lá no joelho, eu já penso no quadril, já mostra que a tendência do olhar do fisioterapeuta está sendo mais global e não só local. Né? Então, assim, pensando também no lado positivo desse achado, eu acho que também começa a mostrar uma tendência de mudança da forma de tratamento. Então, só pra gente... E a questão do excêntrico é porque é o mais comum do próprio tendão de Aquiles, né? Que foi o protocolo de Alfredson, que ele trouxe o exercício excêntrico, mas que na tendinopatia patelar não teve tanta resposta positiva assim. E eu acho que também, dentro desse estudo da Luciana, mostra a necessidade de mais estudos, né? Então, assim, a literatura, ela está aí, ela é importante sim, mas a gente também precisa continuar investigando os aspectos da tendinopatia patelar e dos tratamentos. Então, é até um estudo bacana para pensar assim, o que está de falha para poder, talvez, criar até novas perguntas para futuros estudos, né? Então, não sei o que você acha. Eu enxerguei como um ponto positivo, como você falou, né? Mas se tivesse invertido, por exemplo, quadril antes de excêntrico de quadríceps, pensando em prevenção, faria mais sentido. Ah, tá. Porque a prevenção, então o foco não é excêntrico de quadríceps, né? Porque como é prevenção, a gente está assumindo ali que até então o tendão não está reclamando de nada, né? Então a gente trabalharia com a cadeia cinética, mas enxergo como positivo, como você colocou. Outras intervenções, por exemplo, que não tem evidência, tá? Então, uso de gelo. 46% dos fisioterapeutas indicaram o uso de gelo durante o processo de reabilitação. Primeiro, não tem suporte algum de evidência, né? Então,
é uma intervenção que está sendo amplamente usada, se for parar para pensar, quase 50% da amostra, né, tá aplicando uma intervenção que não tem fundamentação científica e nem teórica, né, porque se a gente pensar que grande parte das tendinopatias que chegam para a gente, né, nas clínicas são mais voltadas para degeneração, mais voltadas para tendinose, não faz muito sentido o uso de gelo, porque a dor não é química, é mecânica, né? Se fosse, por exemplo, o caso de paratendinite, né, inflamação de voltório do tendão, faria sentido o uso de gelo. Mas, de novo, não tem como a gente especificar isso pela estrutura do questionário. Alongamento. 75% dos participantes indicaram alongamento de quadríceps como uma das intervenções usadas, né, durante o processo de reabilitação. Tem suporte na literatura quando a gente olha, por exemplo, a revisão sistemática, que foi publicada em 2011, indicando encurtamento de quadríceps e isquio também como fator associado ao desenvolvimento de tendinopatia patelar. Tudo bem. Mas quando a gente olha o historial que a Cook publicou recentemente, ela coloca isso como uma intervenção que não deveria ser feita. Claro que depende do momento. Se o tendão está lá, gritando, reclamando, é melhor deixar ele quieto. Então, às vezes, o alongamento ali do quadríceps não seria uma boa naquele momento. Né? E outra coisa, tem que avaliar, né? Que se o atleta não tiver encurtamento, não precisa de alongar. A avaliação que vai te falar, né? O que deve ser feito, a sensação que o paciente também tem. E aí, quando a gente pega esse aspecto do momento clínico, né? Se o paciente está muito sintomático, está com muita limitação funcional, aí me vem na cabeça o VISA-P, que é o questionário que é amplamente difundido na literatura, que ele identifica o grau de severidade da tendinopatia. Então, a minha expectativa era que grande parte da amostra dos participantes usasse esse questionário para identificar como é que está a evolução do paciente durante o processo de reabilitação. E, para minha surpresa negativa, somente 7,4% da amostra indicou o uso do VISA-P nesse processo de reabilitação dos atletas. Isso eu acho muito grave, né? Igual a Natália comentou em dizer que foi alarmante. É muito alarmante isso, porque é uma ferramenta validada para o português, super fácil de usar. E por que a gente não está usando? Né? Os principais pesquisadores aí desse universo da tendinopatia utilizam muito o VISA-P para indexar a severidade. E eu quero saber como é que meu atleta está evoluindo durante o processo, né, de implementação das intervenções que eu estou escolhendo. O mínimo que eu tenho que saber é se ele está melhor ou não. Tanto em relação à dor como à função. Né? Então, assim, o VISA-P é legal porque ele vai falando de atividades que o paciente faz e a dor nas atividades. Né? Então, ele tem um componente de atividade, dor e função. E é legal porque, assim, muitas vezes a gente pergunta, como é que você está hoje? Aí o paciente fala assim, eu estou melhor. Mas aí na hora que você vai pedir para ele saltar ou vai pedir para ele ficar muito tempo agachado, é uma das perguntas do VISA-P, se não me engano, ele queixa mais dor. Então ele tem a ver também com essa demanda no tendão e qual é a resposta do paciente. Então ele é amplo e você não fica preso só na EVA, né, que é a escala visual de dor. Então ele é uma investigação um pouco maior em relação à dor, à atividade. Então assim, você não vai usar todos os dias, mas assim, você tem que ter um controle em qual momento você vai usar na alta ou depois de 2 semanas de tratamento. Então assim, ele é legal para fazer um acompanhamento. E é bom para o fisioterapeuta ter isso, para mostrar para o paciente, olha, nessa atividade você melhorou, nessa que você não melhorou. Então, por exemplo, é muito comum a gente ouvir falar assim, a fisioterapia não está melhorando. Né? Mas aí quando você aplica um questionário, por exemplo, você mostra para o paciente que agora, em vez de ter dor 10, na hora que ele está saltando, ele tem dor 5, já é uma aproximação da melhora. Então, assim, isso é bom para o próprio paciente entender que funcionalmente ele está melhorando e não só de uma forma mais subjetiva em relação a uma escala de dor de forma geral. Sim. Outra coisa que chamou atenção, que a gente já conversou aqui, em relação ao controle de carga, né? É percentual para reabilitação, né? Então, daquelas pessoas que fazem, né, o controle de carga como uma das intervenções, 54,5%. Que tá ok, né? Não vou criar nenhuma grande expectativa. Mas quando a gente olha prevenção, somente 27% respondeu isso. Né? Então, o fisioterapeuta tem um papel importantíssimo na prevenção. Né? Eu e a Natália, a gente fala muito que o carro-chefe da fisioterapia é prevenção. E para uma lesão que tem esse componente de carga muito forte, é um dado que também a gente colocaria, né, talvez como alarmante, porque
eu não tenho que esperar o atleta desenvolver a lesão para começar a preocupar com o controle da carga. Eu tenho que preocupar desde sempre. Então, se a gente pega, por exemplo, o voleibol de quadra, que a prevalência de em torno de 50%, metade de uma equipe esportiva vai reclamar, né, do tendão patelar, como que eu não faço desde sempre, eu não tenho essa preocupação com relação ao controle de carga? Obviamente não é uma responsabilidade só do físio, né, preparação física trabalhando junto, técnico também ciente, né, de todo o processo, mas chama atenção, principalmente eu pegando, por exemplo, vou de forma aleatória aqui pegar uma outra intervenção que teve um percentual mais alto em prevenção, que foi a estabilização lomopélvica. 59,5% respondendo que fazem como medida preventiva. E se a gente olha a evidência, não tem nada muito forte. E para controle de carga tem. Então, a sensação que dá, né, assim, não foi uma pergunta específica no questionário, foi uma das limitações do estudo, mas a sensação que dá é que às vezes o físio clínico, alto rendimento, aí não dá para falar em geral, não dá para especificar o perfil. Talvez não esteja olhando, né, para evidência, para literatura, para cuidado que às vezes um atleta, principalmente do alto rendimento, merece ter, né? Essa questão do controle de carga é uma parte bem intensa, né, do esporte. Quem está ali no dia a dia, até mesmo em atleta amador, é a parte mais difícil, né? Porque assim, o técnico ele tem que comprar ideia, o próprio atleta ele tem que entender que se ele não tiver um controle, sei lá, atleta amador que está correndo, ou então joga peteca no final de semana ou vôlei no final de semana, você vai falar para ele reduzir um pouquinho, ele sempre vai fazer cara feia, porque ele não quer, ele quer jogar. Então assim, essa parte ela é difícil, eu entendo o que o estudo né, assim, o estudo está mostrando isso, que 27% tem uma preocupação, eu acho pouco também, porque ela é uma das partes mais importantes do processo. Mas eu entendo a dificuldade também do lado do fisioterapeuta de fazer esse controle, né? Apesar, assim, por exemplo, mesmo eu não conseguindo fazer o controle, eu tenho que estar preocupada com esse controle. Apesar de não posso ter sucesso porque não depende só de mim. Mas eu, como fisioterapeuta, eu tenho que colocar isso na mesa, sabe assim? Então, para você ter sucesso, o trabalho de controle de carga é fundamental. Não adianta só você ficar fazendo fisioterapia se você não tiver um controle, principalmente no retorno depois que a pessoa teve uma tendinopatia. Então, assim, se você não faz um controle, a chance de você ter recidiva da dor é muito grande. E isso é uma realidade do esporte. Então, assim, é muito difícil, depois que o atleta volta para a quadra, o técnico entender que ele vai ter que saltar menos ou que ele vai ter que correr menos. Então, assim, é o nosso papel de formiguinha, é um passo a passo. E é a nossa missão, na verdade, assim, cada comissão técnica é de um jeito, cada atleta é de um jeito, mas a gente tem que fazer a nossa parte de explicar que o controle é fundamental. Então, assim, tem aquele gráfico daquele estudo da fisioterapia que mostra, assim, muitas vezes o tendão ainda está machucado, né? A pessoa aumenta a carga e mesmo assim a gente tem um delay, vamos falar assim, da dor, né? Então, assim, a dor o tecido está ruim, a dor ela só aparece 10 dias depois que você aumentou a carga. Então, o tendão ainda tem isso, né? Ele não é imediato a dor dele. Então, por isso que às vezes o paciente não entende, o técnico não entende, então a gente tem que ter um trabalho até de educação em dor no tendão para mostrar que o tendão ele tem um processo fisiológico diferente. Então, se você não explica, muitas vezes você fica vendido e as pessoas colocam a culpa na fisioterapia, que a fisioterapia não funcionou. Isso é muito comum. Então, por isso que é importante a gente deixar claro a importância desse controle da carga, independente do esporte, independente do nível, né? E aí é o processo da nossa profissão. Não é fácil, mas tem que fazer. Para fechar com um ponto positivo, né? Porque além da reabilitação e prevenção, a gente também questionou quais são os critérios que os fisioterapeutas adotam para retorno ao esporte. E aí foi legal, porque 44%, então quase metade da amostra, indicou que é uma combinação, presença de dor, né, ou não, como é que está a função desse atleta e um resultado de algum teste funcional. Legal. Então, só a título de curiosidade, o teste funcional mais citado, né, por esses fisioterapeutas foi o ROP teste. Não estou querendo dizer que o ROP teste é o teste funcional da tendinopatia, até acho que não é, mas talvez ele tenha sido indicado por ser mais difundido, né? E assim, o fisioterapeuta já ouviu falar no teste, já leu alguma coisa sobre, já aplicou em outros casos. Querendo ou não, assim, tendinopatia normalmente a pessoa sente saltando, né? Então, assim, o ROP teste é um teste de salto. E aí, se o atleta consegue fazer um salto, mesmo que seja horizontal, sem dor, já é um indicativo que o tendão está dando conta daquela carga. Então, eu entendo a lógica do pessoal falar, e se você for pensar em literatura de tendinopatia, não tem muita orientação de qual teste fazer, inclusive até no último, aquele editorial que saiu
do Malhares, Parkour, que eles falam que para a evolução de cada etapa do tratamento, principalmente no controle de carga, você pode fazer o hop, o triplo hop test, como uma forma de mostrar que o tendão está dando conta daquela carga de salto, aquela carga mais forte, diferente do Y, por exemplo, que o Y não te dá essa demanda de salto no tendão. Então, na verdade, eu acho esse resultado é super legal, inclusive, assim, eu acho que positivamente, se você for pensar, interessante. Legal, talvez eu faria um drop jump, entendeu? Também, um salto, sim, mais vertical, ver o comportamento do tronco, enfim. Mas é um resultado que é legal, porque é super perigoso na tendinopatia a gente definir retorno, né, alta, baseado em dor, né, somente, como você acabou de falar. Então é isso, né? Como qualquer pesquisa, pontos positivos, negativos, e obviamente o objetivo aqui foi a gente identificar o que está sendo feito para realmente a gente parar, analisar com calma e assim a gente evoluir, né, como profissão. É só a gente identificando o que realmente está sendo feito, entender os problemas que a gente consegue mudar e melhorar. Né? Então, a polêmica, às vezes, né, que surgiu, né, pelo menos no nosso grupo de colegas, né, da fisioterapia, foi de que talvez a gente esteja colocando só ponto negativo, né, do estudo. Não, eu coloquei aqui alguns positivos também. Convido vocês a lerem o artigo, vocês vão entender que é um artigo super elegante, que não está metendo pau em ninguém, mas é necessário, né? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Quem roda aí, né, conversa com colegas aí da fisioterapia, da curso e tal, sabe que às vezes o conhecimento científico está muito distante, né, da clínica, e é essencial para a evolução de uma profissão as duas coisas caminharem juntas. Né? Isso aí, muito bom. Galera, mandem as perguntas, né? Esse é um tema difícil, tendinopatia realmente não é fácil, não tem vergonha nenhuma em não saber. O importante é identificar quem não sabe, identificar a dificuldade e correr atrás do conhecimento. Hoje o conhecimento está aí, o Instagram tem muita gente postando atualizações, mas não leve em consideração só o Instagram. Não é a forma de estudo, a gente tem que procurar os artigos, a gente tem que ler, a gente tem que estudar. Né? Então, na verdade, os estudos estão aí, tem estudos de tendinopatia publicados, liberados na PubMed, então corram atrás, eu e o Luciano, a gente está à disposição, a gente estuda esse assunto há muitos anos, a gente adora, e além de estudar, tem a prática, né? Então assim, na nossa prática, na minha prática, a gente atende quase 40 tendinopatias por ano, a gente conseguiu um trabalho bem legal de redução da quantidade de tendinopatias nos atletas de salto, tanto no basquete quanto no vôlei. Então assim, é unir a prática com a ciência que eu acho que é o caminho que vai deixar você um profissional melhor, mais embasado, e principalmente dar uma intervenção mais eficiente para o seu paciente e ser valorizado por isso. Exatamente. Tchau, gente. Até a próxima. Até. FAST, a melhor maneira de avaliar e prevenir lesões no esporte.